Você conversa com a gente pela hashtag Correspondente Médico e começa agora mais um correspondente com o Dr. Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa? Vamos lá? Vamos lá, já estou ligada aqui no Twitter, hein, gente? Se vocês tiverem dúvidas, até porque a gente começa falando sobre reinfecção da Covid-19, podem mandar, o endereço está aqui em cima. Vai lá no Twitter, posta sua pergunta e marca a gente que eu vejo aqui na hora. A Secretaria de Saúde de São Paulo, confirmou o primeiro caso no estado. A paciente é uma mulher de 41 anos e ela teve 2 infecções no período de 5 meses. O laboratório que fez os exames, o Adolfo Lutz, analisou os testes por meio de um sequenciamento genético e identificou que foram 2 tipos diferentes do novo coronavírus. E detalhe, uma dessas linhagens foi identificada só aqui no Brasil e a outra linhagem também foi identificada nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Chile. Doutor, vamos compreender por etapas, uma pergunta de cada vez para a gente compreender ainda mais o assunto. O que seria esse sequenciamento genético que foi analisado? O sequenciamento genético consiste num exame, numa análise laboratorial, na qual você identifica as partes que constituem o material genético do vírus, que no caso é o RNA. Então você consegue saber se um vírus é exatamente idêntico ao outro quando você compara essa avaliação. E a mutação faz parte dessa linhagem genética ou não? A mutação representa pequenas mudanças que acontecem no material genético que você consegue detectar quando faz a análise da constituição do mesmo. Tá. Então eu diria o seguinte, vamos supor, fazendo uma brincadeira aqui, tá? O coronavírus é a Elisavec. Certo. Você tem uma Elisavec com cabelo comprido e outra com cabelo curtinho, mas ambas continuam sendo Elisavec. E com isso eu consigo mostrar, como por exemplo no caso dessa paciente, que não é exatamente a mesma linhagem, a mesma cepa que levou à infecção da paciente. Então linhagem e cepa é a mesma coisa? Pensamos da mesma forma. Tá. Isso. Ainda nas informações levantadas pelo Adolfo Lutz, essa mulher de 41 anos mostrou ter pegado 2 linhagens diferentes. Uma do Brasil, uma que foi identificada somente aqui no Brasil e outra que foi identificada em lugares como Estados Unidos, por exemplo. Isso significa que ela teria tido contato com alguém que esteve nesses outros lugares, doutor? Porque é difícil a gente conseguir compreender isso, como que ela teve uma linhagem da doença que foi vista também em outros países. Sim, indiretamente ou até mesmo diretamente, ela teve contato com pessoas que estiveram fora do país ou estavam fora do país. Você pode imaginar o seguinte: quando uma pessoa tem uma infecção por um vírus, esse vírus ele entra dentro das células, ele utiliza toda a maquinária que existe dentro de cada célula e bota essa maquinária para funcionar a seu favor. E com isso ele se divide inúmeras vezes, como se fosse uma fábrica mesmo. Como esse processo acontece em muitas pessoas de uma determinada região, é natural que em algum momento exista pequenas mutações, pequenas mudanças nesse sequenciamento e a partir de então, vamos supor, uma pecinha que era para ser de um determinado comprimento, acaba sendo um comprimento um pouquinho menor e assim sucessivamente. Só como isso acontece em lugares distantes do globo, você consegue, através do sequenciamento genético, detectar em que região prepondera determinada característica. E quando você faz a comparação, porque os laboratórios podem deixar e deixam isso disponível, inclusive para comparação do ponto de vista científico, você consegue dizer, olha, esse vírus ele está mais presente nessa região, tudo coronavírus, tá? Esse aqui tem mais cabelo curtinho, esse aqui tem mais cabelo longo e, enfim, você consegue saber que não é o mesmo vírus, porque poderia ser isso. Você imagina, o mesmo vírus que a pessoa se infectou, não resolveu a doença e de repente ela se manifestou de novo. Seria um outro quadro clínico. Então ela se infectou com 2 vírus, com uma linhagem diferente. Eu estou cuidando das palavras aqui para ver se eu compreendi bem, doutor. Então, ela se infectou com linhagens diferentes. Seria mais ou menos o seguinte, não é que ela estava em casa, teve coronavírus, passou o coronavírus para pessoas próximas, curou, depois teve contato com essas pessoas de novo e manifestou o vírus mais uma vez. E aquela coisa ficou recirculando. Não, esse vírus veio de um outro local. Certo. Mas não significa que, por conta da existência de cepas e linhagens diferentes, todo mundo está exposto à mesma situação ou característica. Como os casos são raros, e a gente está aqui falando do primeiro caso detectado, é mais racional a gente explicar isso por
questões de ordem genética, do ponto de vista imunológico, do sistema imune da pessoa, de não conseguir combater ou precisar de mais de um estímulo para criar anticorpos e, dessa forma, não ter uma reinfecção. E cepas existem várias. Existem várias. Tá, porque no caso dela foram duas, mas não quer dizer que só existam duas. Existem muitas outras cepas. Sim, podem existir mais conforme o tempo vai passando e o vírus vai se multiplicando no corpo das pessoas. Já temos dúvidas, hein? Hashtag correspondente médico chegando aqui pra gente. Rogério Barros, ele falou que se existe reinfecção depois desse período, que no caso dessa mulher de 41 anos foi de 5 meses, isso quer dizer que a vacina só vai durar esse período? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Bem boa. O que a gente pode dizer é o seguinte: se a pessoa teve a infecção e ela não teve a capacidade ou a característica de produzir anticorpos que tem uma longa permanência no corpo, essa explicação e essa sugestão que ele está dando através da própria pergunta pode ser uma verdade. Então, talvez, a gente não tem tempo de observação, você faça a vacinação aqui, daqui 3, 4, 5, 6 meses, mais uma vez a pessoa se encontra vulnerável. Mas como, mais uma vez, eu acabei falando, né? É de se esperar, o mais normal é que isso seja uma característica individual da pessoa e não algo que a gente possa aplicar em massa e a gente ficar preocupado. Por isso que o racional, sim, é executar a vacinação. Vacinação no Brasil. Vocês acompanharam que o governo federal anunciou o Plano Nacional de Imunização. Ainda não temos uma data, mas tem uma previsão do início. O Ministério da Saúde diz que está negociando cerca de 350 milhões de doses para 2021. Só que é importante dizer que 2 doses vão ser aplicadas em cada pessoa. Então, esse processo vai ser um pouquinho demorado. E quando eu digo demorado, é quando a gente fala da nossa ansiedade, de querer tudo para ontem. As primeiras 3 fases da imunização devem envolver 50 milhões de pessoas, mas os grupos prioritários ainda podem sofrer mudanças. Doutora, a gente tem aqui então uma informação sobre o plano de vacinação no Brasil e como deve ocorrer cada fase, correto? Correto, exatamente. Então, a gente tem o início previsto para o primeiro trimestre de 2021, terminando mais ou menos até o meio do ano. Grupos prioritários vacinados, então, até o final do segundo trimestre de 2021 e a conclusão da vacinação até o primeiro trimestre de 2022. Levando em consideração que, para a gente atingir o objetivo da população ter o controle da própria pandemia e da epidemia aqui no nosso país, a gente tem que ter 70% da população imunizada. Então, a gente pode imaginar que um pouquinho mais do que isso vai precisar receber a vacina para que a gente tenha, então, o sucesso em todo esse processo. Lembrando que as vacinas não têm 100% de eficácia, por isso que a gente precisa mirar um pouquinho mais distante para conseguir atingir o nosso objetivo. E vejam aqui, em conclusão da vacinação, tem gente que só vai tomar a vacina no primeiro trimestre de 2022. Ou seja, um 2021 ainda. Ou seja, as medidas não farmacológicas de distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos, contato com o rosto, com os olhos, com os objetos e assim sucessivamente, vão continuar existindo de uma forma criteriosa e da forma que a gente vem executando durante todo o ano de 2021. Isso aqui vai de encontro com uma coisa muito interessante que você disse outro dia aqui, Fernando, que a gente começa a acreditar em umas mentiras, né? Que vão dizendo por aí, quando chegar a vacina, tudo vai mudar. Não vai acontecer isso e a vacina ainda vai demorar a chegar para muita gente. Depende do horizonte que a gente vê o tempo, né, Elisa? Se vai demorar, vai ser rápido. Tem gente que acha que isso aqui é rápido demais. Pegar um país da dimensão do nosso, né, com toda essa característica continental, e a gente conseguir, como plano de meta de uma nação, em pouco mais de um ano, ter esse trabalho em equipe sendo executado. Por outro lado, quando a gente olha a nossa realidade individual, um ano é tempo demais, né? Você imaginar que só no final de 2021, começo de 2022, você vai ter acesso à vacina, por exemplo, para alguns grupos, realmente é uma coisa que pode causar um pouquinho de ansiedade, mas a gente percebe que para todo problema existe solução e a inteligência emocional para saber lidar com essa expectativa, essa necessidade, essa vontade é extremamente importante. E trazendo mais uma informação interessante aqui, doutor, quando a gente fala de plano de vacinação no Brasil, a gente não está falando de uma vacina apenas. A gente está falando de um governo federal, Ministério da Saúde, que está empenhado em negociar com mais de uma vacina. Esse processo é normal? Imaginar que uma parte do Brasil pode receber tal vacina, outra parte receber outra? Isso não complica o processo, até porque tem que acompanhar como as pessoas vão reagir a essa vacinação.
Elisa, aqui aquele ditado popular que diz: eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo, é o que funciona. Porque independente da vacina que venha a ser utilizada, o produto final de toda vacina é produzir uma memória imunológica. Então, tanto faz. Se ela produz, se é uma vacina da Pfizer, se é uma Coronavac, se é uma de Oxford, tanto faz. O que vai acontecer é que a pessoa vai estar imunizada e do ponto de vista individual isso é muito bom, aliás, isso é excelente, e do ponto de vista populacional, isso é o que a gente quer, para que se pare de uma forma segura, eficiente, toda essa situação diferente que a gente vem vivendo desde o começo do ano. Doutor, é possível que lá na frente, quando eu digo lá na frente, aqui, ó, lá para 2022, a gente observe que, de repente, uma vacina foi mais eficaz, não que as outras não tenham sido eficazes, mas essa vacina aqui no Brasil desenvolveu melhor, a gente viu uma resposta imunológica mais eficaz? Isso é possível acontecer? Isso é possível e aqui a gente está falando principalmente do acompanhamento de dados que venham a ser compilados. O pós-venda. Porque você imagina, se eu não tenho controle de quem está sendo vacinado, com qual tipo de vacina ou que região, eu não posso falar nada. Então, importante vacinar? Sim. Importante a população estar imune, a gente parar com essa história da pandemia? Sim. Mas concordo com você, mais importante ainda é a gente ter esses dados plotados, organizados, para gerar conhecimento. E de verdade acaba sendo aquela questão que a gente fala do pós-venda, da fase 4 da vacina. A gente vai ter que esperar um dia atrás do outro. E aqui na CNN Brasil você vai acompanhar junto com a gente cada etapa, cada início de vacinação, inclusive o momento em que você for chamado para tomar a vacina, qualquer que seja o seu grupo de prioridade. O próximo tema, ainda falando de Covid-19, um estudo publicado no jornal científico Science aponta riscos maiores para quem tem síndrome de Down. Esse estudo aponta que esses pacientes têm 5 vezes mais chances de serem hospitalizados e 10 vezes mais chances de morrer do que pacientes que não nasceram com a síndrome. Nos Estados Unidos, organizações já entram com pedidos para que essas pessoas entrem nos primeiros grupos de imunização. Doutor, como explicar essa maior fragilidade de quem tem Down? Bom, antes de mais nada, Elisa, eu queria dizer que eu tenho um carinho muito grande pelos portadores de síndrome de Down. Participei de um documentário, Expedição 21, dirigido por Alex Duarte. A gente foi premiado no Sul, né, no festival de cinema. Realmente uma coisa incrível que mexe com o coração da gente. Agora, sim, existem características físicas da pessoa que é portadora de síndrome de Down. Por exemplo, alterações de mandíbula, de tamanho de língua, do tônus da musculatura do próprio palato, que pode fazer com que infecções respiratórias possam ser mais prevalentes. Mas a própria questão genética pode talvez explicar esses números que a gente vem observando. Então, 5 vezes maior a chance de ter aí uma complicação, necessitar internar, e 10 vezes mais, inclusive relacionado com o processo de uma evolução, né, grave e de morte, faz com que a gente preste atenção de uma forma diferente e, sem sombra de dúvida, um olhar diferenciado como um grupo prioritário a ser vacinado. Então, acaba se tornando quase que uma linha de frente nos casos de pessoas mais vulneráveis para a doença, porque, pelo menos de acordo com esse estudo, quem tem Down tem 10 vezes mais chances de morrer. Então, isso acende ainda mais um alerta nas famílias que convivem com esse cuidado com o Down. Lembrando que a alteração genética que existe, nós temos os cromossomos. O que existe é um processo em que deveria existir aqui 2 cromossomos 21 e existem 3. Por isso o nome, né? Trissomia do 21, que é conhecida como síndrome de Down. Então, olha só, os números realmente eles são importantes, né? 5 vezes maior a chance de hospitalizar. Quando a gente fala hospitalizar no Covid-19, o que a gente está falando é necessidade de um suporte de oxigênio e principalmente a manifestação de casos moderados e graves. Quando a gente fala de morte, 10 vezes mais, é um número também expressivo. A gente está falando dos casos graves que evoluem para uma insuficiência respiratória, insuficiência de múltiplos órgãos e, enfim, o desfecho final. Eu vou repetir aqui porque as famílias que têm Down sempre são muito empenhadas, né, nesse estudo, nessa análise, um amor, enfim, um cuidado enorme. Caso você queira ler mais sobre esse estudo, ele foi divulgado no jornal científico Science e aponta riscos maiores para quem tem síndrome de Down, para você poder procurar e ler mais sobre. Agora, o nosso próximo tema é sobre um novo aliado na luta contra a Covid-19, doutor. A gente já viu de tudo aqui, agora tem cachorro ajudando a identificar infectados. Veja só, esse é o pastor alemão do exército austríaco, se chama Fantasy, e mostrou ser eficiente na identificação de pessoas com a Covid. Ele trabalha de carteira assinada e tudo, ouvi dizer. Dessa maneira, os pacientes sopram
em um recipiente por 5 minutos. Depois disso, com a ajuda de um cuidador sempre, o cachorro fareja as amostras e consegue identificar se a pessoa está infectada ou não. E quando o resultado é positivo, ele ainda deita ou rola pelo chão para mostrar que, opa, aqui tem alguma coisa estranha. Ou seja, se ele identifica um odor, logo eu fiquei pensando, puxa vida, mas o vírus da Covid-19 tem cheiro? Como é que o cachorro identifica isso? Elisa, existem inclusive relatos, por exemplo, no Japão e em outros países, dos cães ajudando a fazer diagnóstico de alguns tipos de câncer, como câncer de próstata, câncer do aparelho digestivo, câncer de pulmão, relacionado ao diabetes e assim sucessivamente. O que tem de característica importante aqui é que o cérebro do cão é um cérebro muito enriquecido com a questão do olfato. Por exemplo, o nosso é um cérebro muito enriquecido com a questão visual. Grande parte das nossas percepções, elas formam imagens na nossa consciência. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Se a gente fosse do cachorro, eu teria que falar diferente. Não são imagens mentais, são padrões de cheiros diferentes. Então, talvez pela presença do próprio vírus ou talvez pela presença de substâncias que são liberadas quando o indivíduo está infectado pelo coronavírus, o cão consegue identificar e então mostrar para o seu treinador, para o seu dono, que ele reconheceu ali a presença do coronavírus. Doutor, só para confirmar, isso não substitui um teste PCR, os testes tradicionais que nós estamos acostumados. Seria apenas uma ferramenta a mais para a pessoa pensar, opa, pera lá, preciso fazer um exame, pode ser que eu esteja infectada. Eu imagino o seguinte, até como uma triagem rápida, por exemplo, num aeroporto, em que você possa parar uma pessoa, mesmo que ela não tenha febre, porque hoje em dia o que a gente usa como triagem rápida? Detecção de febre, pergunta sobre sintomas e, quando você vai cruzar a fronteira, um exame de PCR mostrando que você não está infectado nas últimas 72 horas. Pelo menos é assim quando a gente vai para a Europa. O cachorro poderia funcionar como uma triagem mais sensível do que simplesmente perguntar para a pessoa se ela está com febre ou não. Porque se o indivíduo está com febre, ele está com um sinal, com uma alteração clínica evidente ali na nossa frente. Então, talvez venha para complementar. E, doutor, até o senhor falando sobre essa medição da febre nos estabelecimentos, tem gente que pensa justamente isso. Mas se febre não é o único sintoma da Covid-19, então, se não aparecer lá que eu tô ou não febril, pode ser que seja um erro também, até porque não é só pela febre que a Covid-19 se manifesta. Exato. É uma triagem grosseira, mas é uma triagem que funciona quando você pensa na aplicação num número grande de pessoas. Mesmo o indivíduo com coronavírus, ele vai ter febre na manifestação clínica, em alguns casos, mas não significa que o indivíduo vive com febre. Então, em alguns momentos, principalmente quando existe a replicação viral, usualmente o que acontece é que a temperatura do corpo pode aumentar. E só nessa situação você faria identificação. Mas é o que temos. Isso e a pergunta que todo mundo faz, algum sintoma de gripe, está sentindo mal-estar, teve contato com alguém? E de qualquer forma, quando, mais uma vez eu digo, a gente aplica isso num grande número de pessoas, é capaz de funcionar como uma forma de triagem. E doutor, obrigada, viu, por mais um dia aqui. Obrigado a você, Elise. Até breve, viu? Até breve, pessoal. Até amanhã. Este foi mais um Correspondente Médico.